É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Pois é, sexta-feira, né, a semana vai chegando ao seu fim, desemboca aí no seu final. E certamente a gente olha para trás, fica aí querendo saber o que foi que deu certo, o que foi que não deu certo, o que a gente conseguiu realizar. Já começamos a fase de elaboração para a nova semana. Não, o que é que a gente prevê, deseja, tem como objetivo, como meta, como necessidade. E é interessante que ao fim de cada semana, não é realmente assim, numa sexta-feira, a gente se coloque diante de uma bela imagem. A bela imagem que nós colocamos diante de cada sexta-feira é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Ali a gente entende uma grande loucura de amor por nós. É o testamento do amor de Deus por nós. A gente se percebe amada e amado. E é tão bom quando a gente se descobre assim, como criaturas amadas e bem-queridas. O Evangelho de São João, no capítulo 13, diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu venho da Bahia, não diretamente da cidade de Salvador, mas da diocese de Amargosa, que é uma diocese que não está muito longe de Salvador. A minha cidade natal está a 186 quilômetros de Salvador, chama-se Santo Antônio de Jesus, pertence à diocese de Amargosa. Você já sabe quem eu sou, não é? Sou o padre José Raimundo dos Santos, pertenço à diocese de Amargosa, na Bahia. E uma devoção forte que nós, os baianos, temos é a devoção pelo Senhor do Bonfim. Toda sexta-feira é um dia em que no ideário nosso tem sempre essa imagem de Jesus crucificado, sem falar que no mês de agosto, por exemplo, a grande devoção da Bahia é voltar o seu olhar para o santuário do Bom Jesus da Lapa, aquela igreja feita, como se diz no canto, feita de pedra e de luz, um santuário natural, esculpido numa rocha, numa lapa, não é? Onde se guarda, se venera uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Portanto, essa imagem do Senhor do Bonfim é a imagem de Jesus crucificado. O que é que a gente contempla nesse Senhor crucificado? Jesus crucificado, o amor de Deus derramado sobre nós. Era São Paulo da Cruz que ele dizia, né? Se eu a cruz amar, o que vou encontrar? Oh não, não encontrarei a dor, mas somente Deus amor. Eis que lá na cruz tu estás, Jesus, triste só, sem luz nem calor, abandonado por todos nós, irradiando sempre amor. Se eu a cruz amar, o que vou encontrar? Oh não, não encontrarei a dor, mas somente Deus amor. Então, assim, numa sexta-feira a gente para e contempla esse amor de Deus. Mas aí, se a gente vai olhar a fundamentação bíblica de uma sexta-feira, ela tem um significado não apenas no plano da redenção, que já é bastante, mas ela tem também no plano da criação. A sexta-feira, o sexto dia, é o dia em que se celebra, se recorda que o homem foi criado por Deus, criado à imagem e à semelhança de Deus. Sexta-feira é o dia em que se recorda que o homem foi criado e que o homem foi redimido por Deus. Então nós somos esses seres que carregam consigo essa marca de amor. Deus aposta tudo nos seres humanos e não pensou duas vezes em tudo fazer para redimir esse ser humano que se tinha desviado do seu projeto.
Gente, veja só, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, estamos lendo o capítulo 10º do Evangelho de Mateus, hoje os versículos de 16 a 23. É o segundo sermão que nós encontramos no Evangelho de Mateus, o sermão missionário, é o sermão de Jesus aos seus discípulos, aos missionários, àqueles a quem ele envia em seu nome. Isso aqui é uma coisa interessante porque Jesus, quando nos envia, ele não nos engana. Jesus nos alerta, Jesus nos adverte, Jesus nos mostra a verdade. Aliás, o esquema de Jesus era esse: conhecereis a verdade deixa vocês livres. A gente realmente conhece o pacto, conhece também o impacto do seguir o que Jesus quer. Então Jesus, ele não faz propaganda enganosa, ao contrário, ele diz as coisas com clareza, mas não diz as coisas para nos meter medo. Ele é realista, não é um otimismo barato o de Jesus, é um realismo que entra realmente na história da gente e uma garantia de presença. Jesus afiança que aqueles a quem ele envia, ele não deixa sozinho. Aquilo que nós vamos escutar no capítulo 28 desse Evangelho de Mateus: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E nós não estamos sozinhos com Jesus, nós estamos também com Jesus e com aquela certeza de que nós contamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo que a Bíblia chama de Paráclito. Paráclito, palavra que significa advogado. Nós temos um advogado do nosso lado, alguém que nos defende, alguém que nos ajuda, alguém que nos dá força. E o advogado é aquele que toma a palavra pela gente, fala em nosso nome. Jesus hoje nos dá essa garantia também de que ele vai falar em nosso nome. E na hora H, o que é que a gente deve fazer? Então a gente pode pensar assim, não, na hora H a gente tem que, se somos missionários mandados por Jesus, a gente tem que ter um discurso forte, um discurso que convença a todos, não é que dobre o coração de todos. Mas é sempre assim? É sempre que a gente vai conseguir os aplausos e os efeitos imediatos que a gente está querendo? É bonito, né? Quando tudo termina com um fim bom, né? um fim ao modo dos filmes, né? Que tudo termina bem. O Senhor do bom fim, a quem a gente venera tanto, é olhar para Jesus crucificado. Do ponto de vista do Império Romano, olhar para aquele homem crucificado, é dizer: esse é um fracassado, esse é um criminoso. Aliás, tinha um menino aqui em Roma, numa escola, que ele fez um grafite. Essas coisas são antigas, né? De sair desenhando, fazendo desenho pelos outros, para falar mal ou para falar bem. É coisa antiga. E aqui tem um famoso grafite que um menino numa escola pegou e desenhou uma cruz, um homem crucificado, e a cabeça do homem era a cabeça de um asno, de um burro. E um outro desenho de um menino, Anaximenes, acho que era esse o nome, que estava numa posição de quem venerava o seu Deus. E aí botaram embaixo, esse é o nome desse menino, dizendo: adorando o seu Deus. Olha como é que eles pensavam a cruz, uma tremenda burrice. O crucificado era visto como um animal sem cabeça. Eram assim vistos os primeiros cristãos dentro da sociedade na qual estavam inseridos. E não será diferente nos dias de hoje. Não somos bem vistos. Não é? Se todo esse nosso discurso de amor, de perdão, de entrega, não é que aplausos consiga para nós. É o nosso caminho, é o caminho do esvaziamento. Jesus não se apegou ociosamente a ser igual à natureza a Deus Pai, esvaziou-se e assumiu a condição de um escravo. Esse é o caminho da cruz, esse é o caminho do bom fim. Mas o bom fim a partir da perspectiva de Deus, que inverte a história, que muda a situação das coisas. Não é que aos olhos do mundo, na visão do mundo, o fim de Jesus foi bom. Ao contrário, de acordo com a visão do mundo, o fim de Jesus não foi bom. Nós que, porém, conhecemos a sua história e conhecemos o seu evangelho, é que vemos o efeito deste seu doar-se chegando até nós nos dias de hoje. Então, portanto, Jesus prepara os seus a quem envia com essa clareza. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23, Jesus assim diz para os seus discípulos: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos.
As ovelhas em relação aos lobos, elas são mais fracas, elas são vazias de poder. Os lobos têm a força da violência, têm a virulência. O Evangelho de Cristo não tem virulência, não tem impacto gritante. Ele vai na simplicidade. O Evangelho vai na fragilidade de ovelhas no meio de lobos. É assim que Jesus diz. Porém, ir como ovelha no meio de lobo não significa dizer que agora você também vai e se oferece para que os lobos venham e devorem você. Qual é a atitude de quem sabe que é ovelha no meio de lobo? Tem uma estratégia para poder administrar esta fraqueza? São Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Uma sementinha, quando parece morrer dentro da terra, ela está germinando. Essa é a dinâmica da vida, da mudança. E é uma mudança que vem de dentro para fora. A vida de um ovo, não é? A vida que está dentro de um ovo, né? O ovo se rompe de dentro para fora. É um impacto de vida, é um impacto vital. É algo que se rompe, mas se rompe porque está realmente cheio de vida. Assim é o cristão no meio do mundo, essas mudanças vitais, essa mudança. Qual é a estratégia, portanto? Jesus diz, sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como os pombos. Então, as duas atitudes de quem vai como ovelha no meio de lobo, primeira coisa, é a prudência. A prudência faz a gente examinar as coisas, não se lançar de qualquer forma. Requer atitudes estratégicas. Se você vai fazer uma torre, calcula bem a quantidade de dinheiro, de bens que você tem, para não começar a fazer uma coisa e depois deixar pela metade. Você vai entrar em combate com um outro rei, você tem um exército de 5, veja como é que você vai, 5 mil, veja como é que você vai fazer, porque o outro tem 10 mil. Qual é a estratégia que deve ser adotada? A prudência, para saber como é que você faz. Para saber como é que você investe. Tem sementes para jogar na terra, convém jogar todas as sementes, ter um pouco de reserva, porque se alguma intempérie vier, você depois tem ainda alguma coisa para poder lançar no solo depois. O cálculo que a gente necessariamente precisa saber fazer. Então, Jesus nos orienta a sermos prudentes, a prudência. Como as serpentes não é, ficam sabendo o momento certo como de dar o bote, não é que vai assim de qualquer forma. Mas ao mesmo tempo Jesus também diz, sejam simples como as pombas. A prudência vem acompanhada da simplicidade. O que é uma coisa simples? É uma coisa que não é composta, que não tem duas partes. Então, se você é simples, é aquilo que você tem essa cara, só tenho essa. Eu não tenho essa para aqui, depois tenho uma outra para acolá. Não, você é o mesmo. Portanto, Jesus nos convida a termos o que chamamos de unidade de vida. Unidade de vida, unidade de intenção, unidade de presença. Simplicidade é a mesma coisa de dizer de unidade, não ser duplo. É um só. Aquilo que eu sou aqui, eu serei ali e você acolá. Não vai ter discursos diferentes. O que você é no público, você é também no privado. Eu não posso dizer no privado aquilo que eu não vou dizer no público, porque senão eu posso me dar mal, não é? Porque hoje em dia, pensa que não é essas coisas aí, né? De repente vaza um áudio. Por que está vazando um áudio? Porque a pessoa diz uma coisa no público e diz outra no privado. E aí o que é dito no público e o que é dito no privado é colocado em confronto. Então, mas se você tem a simplicidade, o que você diz aqui, você diz acolá, não tem problema se vaza o áudio, né? O áudio vai ter o mesmo conteúdo. É um conteúdo simples, é o mesmo, sem alteração, sem adulterar. Então, esse conselho Jesus dá para quem é missionário, não é? Porque o missionário, quem quer ajudar na mudança e na transformação, porque quando o missionário propõe conversão, propõe mudança, isso significa que você também denuncia. Ninguém gosta de ser denunciado, ninguém gosta de ser confrontado, incomoda. Então o que é que quem se vê incomodado vai tentar fazer? É mostrar que você está em contradição, que não é verdade o que você está dizendo, que existe um jogo duplo, que existe uma dupla intenção. Então Jesus já nos previne logo, olha, no mundo que é assim, todo armado, vai na simplicidade. Não fica usando duas estratégias diferentes, não. Faz uma coisa simples, porque aí você não vai ter vergonha de ser exposto.
que vai ser sempre a mesma coisa. Isso não é simples, não, mas é o ideal, é o que convém, é o que é melhor. Jesus depois ele diz uma outra coisa: cuidado com os homens, porque a gente tem que saber que, como eu diz o ditado, coração de gente é terra onde ninguém passeia. Então a Bíblia tem uma hora que ela diz assim: maldito do homem, infeliz o homem que confia no homem, que confia no sentido de dizer que aposta todas as suas fichas, não é, na recompensa humana, em achar que você vai ser protegido, que você vai ter a segurança dada pelo outro, etc. Não é por aí. A segurança da gente não pode repousar em seres humanos, porque os seres humanos falham. Olha, Jesus teve um discípulo que falhou e o traiu, teve outro que o negou. Então o apoio de Jesus não estava em cima completamente desses homens. Jesus não tinha um plano B, ele contava sempre com aqueles discípulos, era com eles que ele contava, mas Jesus também sabia, conhecia bem quem era que ele estava mandando. Ele dizia: Pedro, você vai me negar. Então essa sensibilidade que a gente precisa ter, essa dose de realismo que a gente precisa ter. Muita atenção com os seres humanos. Ele diz: porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e de reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Agora aqui, vê para que a gente está sendo levado? Para dar um testemunho. Ter a consciência de que as horas difíceis, os momentos difíceis, são oportunidades que a gente também tem. Fazer da hora difícil uma oportunidade de dar um testemunho. Talvez sejam as melhores horas para a evangelização, porque ali a gente vai na fraqueza, ali a gente vai ser ovelha no meio de lobo. A gente não vai ter força. Porque quando você diz assim, você vai ter o poder de expulsar os espíritos imundos, o poder de curar as doenças, tudo isso é poder. Poder, é força, e é bom, a gente se sente realizado. Agora eu consegui fazer, eu fiz esse milagre, eu fiz aquele outro milagre. E aqui, a hora de dar o grande testemunho, é aqui, quando você é impotente. Quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque na minha impotência, na minha incapacidade de realizar alguma coisa, é ali que Deus age. Porque Deus age não por causa da minha força. Eu sou, como disse São Paulo, nós somos vasos de barro no qual Deus coloca um tesouro. Somos vasos de barro no qual Deus coloca um tesouro. Temos um tesouro? Temos, mas somos vasos de barro. Então essa noção da nossa fragilidade como oportunidade para Deus manifestar a sua graça, para Deus manifestar o seu poder. Esse poder que se manifesta no grão de trigo que morre. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Não é preparar um discurso, ter uma palavra. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Eu ficava pensando hoje de manhã, quando meditava nesse texto, por exemplo, no que acontece com Santo Estevão. Ele está lá no interrogatório, no discurso dele, na hora da morte. Ele não faz um discurso para convencer ninguém. O que é que Estevão faz? Uma oração. O conteúdo forte dessa oração é morrer como Jesus morreu, dizendo: Pai, não leve em conta a eles este crime que eles estão cometendo. Ou seja, aquela mesma palavra que Jesus disse no alto da cruz: Senhor do bom fim. Olha o fim e a finalidade que Jesus vê na sua morte. Ele diz: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa palavra que foi dada a Estevão nessa hora é uma palavra que tem uma eficácia tão grande. Não é aquele discurso que vai mexer na cabeça dos outros, mas é a palavra que vai cair no coração. Lembra que Saulo estava ali com as roupas de Estevão nas suas mãos, foram colocadas ali aos pés de Paulo. E Saulo, não é? Está ali naquele momento. E depois o que é que acontece?
Saulo é transformado pela graça e pelo poder de Deus. Aquela palavra que foi dada naquela hora fez efeito na estrada de Damasco. E Saulo deixa de ser Saulo perseguidor para ser Paulo, o evangelizador. A mudança, a transformação. Então aquela palavra que o Espírito Santo coloca dentro da gente, às vezes não é uma pregação, é uma oração. Em vez de a gente se dirigir àqueles a quem estão ali nos acusando, nos fazendo o mal, a gente se dirige a Deus, que é Senhor da vida e que tem a nossa história nas suas mãos e a história daquelas pessoas também em suas mãos. Aí a gente abre o coração da gente ao amor, tendo amado os seus que estavam no mundo, amor até o fim. E essa energia do amor faz a gente ter uma vibração mais alta. Faz a gente sair da esfera da pura e simples vítima, não é? A gente entra naquela posição de quem é o Cordeiro de Deus. A gente é como ovelha levada por meio dos lobos e se identifica com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que carrega sobre si o pecado. Aí a gente entra na oferta de Jesus, sexta-feira, a cruz de Cristo, o bom fim, a boa finalidade, a boa intenção, o bom objetivo para a vida da gente. Então o Espírito Santo é que vai falar em nós. Olha o que é que São Paulo diz, a gente não sabe falar como convém, não sabe pregar como convém, não sabe dizer o que convém, porque a oração também vem de oratória, de falar. Então, a gente não sabe dizer o que falar. O que é que o Espírito faz dentro da gente? Grita, Abá, ó Pai. Porque nessa hora que o Espírito Santo fala em nós, gritando Abá, ó Pai, está dizendo que me faz filho. Mas eu não sou o único filho. Estes que podem estar aqui me fazendo mal também, eles também são filhos de Deus. Porque criados por Deus, sexta-feira, dia em que Deus criou o ser humano, né? Porque foram criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Então essa oração desperta em mim a consciência de que eles são meus irmãos. E desperta também neles a consciência de filhos. Quando isso vai ter efeito? Quando isso vai dar fruto? A gente não sabe, não. Mas aquilo ali pode ficar remoendo dentro do coração da pessoa. E na hora certa, vai dar o seu fruto. A gente não precisa ver o efeito logo de uma oração. Então, essa consciência, né, de uma fraternidade nova que se instaura a partir do Espírito Santo. Aí a gente percebe também outra coisa que Jesus vai dizer aqui agora, que quando a gente se coloca no caminho do seguimento a Jesus, a gente precisa estar atento, porque mesmo dentro da casa da gente, dentro da família da gente, dentro daqueles que são os mais vizinhos da gente, pode ser que o olhar da gente se abra para a gente ver os contrastes que pode haver entre nós. Aí Jesus diz, o irmão entregará à morte o próprio irmão. Nessas relações que são as mais íntimas, as mais caras, as mais queridas, muitas vezes pode se estabelecer uma divisão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança no amor, esse permanecer no amor, aquilo que Jesus disse, permanecei no meu amor. Perseverar até o fim é isso, permanecer no amor. E esse amor foi dado a gente por meio do próprio Espírito Santo, né? Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então isso não é heroísmo, não é força nossa que a gente consegue, não. É obra da graça de Deus na gente. Agora, é preciso a gente querer isso. É preciso a gente desejar viver dessa forma. É preciso que a gente se abra e diga a Deus, Senhor, eu quero viver desse modo. Eu quero viver assim o teu evangelho. Aí Jesus diz, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Ser prudente, não é, como as serpentes, ser simples como as pombas. Se convier a gente ir para um outro lugar, a gente vai. A gente deve fazer isso, deve ter os cálculos, deve saber ver a oportunidade, as possibilidades que nos não são dadas. Pode ser que não, que o que a gente tem que fazer é resistir. Santo Agostinho, respondendo a um bispo quando ali no ano 429, 30,
não é? Os vândalos começavam a cercar as cidades da África, etc. Um bispo escreveu para ele: e aí, o que é que a gente faz? A gente deve fugir da nossa cidade para poder incentivar os irmãos, ou a gente deve ficar na cidade? Mas para que a gente vai ficar aqui? Para ver com que as igrejas da gente sejam queimadas, as nossas mulheres sejam, as senhoras sejam estupradas, os nossos homens caiam pelo fio da espada? E Agostinho dizia para ele que o ideal, se ficasse um punhado de pessoas ali naquele lugar, eles deveriam ficar como bispos para sustentar a fé e a fidelidade daqueles que ficavam. Porque é muito mais importante do que as pedras da igreja que pode ser queimada, são as pedras vivas com as quais Cristo edifica o seu reino, edifica a sua igreja. Portanto, ter essa capacidade, essa sensibilidade de discernir o que é oportuno. Se há permanência, ou se fazer como Jesus nos diz aqui, vai para um outro lugar. Só com uma atenção muito grande ao Espírito Santo, a gente vai saber o que é que convém para cada hora. O Espírito Santo depois dá o selo do discernimento, da decisão, e a gente percebe. Porque para cada coisa, como vai dizer o livro do Eclesiástico 3, para cada coisa tem tempo, tem seu tempo nesse mundo. Tem a hora de edificar e tem a hora de derrubar. Tem o tempo da guerra e tem o tempo da paz. Tem o tempo de semear e tem o tempo de colher. Então é só nessa sintonia com Deus, que é o Senhor do tempo, é que a gente vai saber o que é para ser feito num determinado momento e numa determinada hora, o que é que Deus está querendo para a nossa vida em um determinado instante. Voltemo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra do Evangelho que hoje ilumina o nosso coração, que hoje ilumina a nossa vida. Muito obrigado porque Tu nos fazes perceber que nós temos uma missão nesse mundo e Tu não nos enganas com a missão que nós temos. Tu nos advertes para as dificuldades, nos ensinas caminhos de como atuar a força que temos dentro de nós e nos ensinas, sobretudo, que a força do Evangelho é a força de uma paz que vai sendo construída entre a prudência e a simplicidade. Ajuda-nos a acreditar que não é no poder que está a nossa força, que é quando somos fracos que muitas vezes somos fortes. Ajuda-nos a perceber que quando o Espírito nos dá a palavra, mais do que palavra de pregação, essa palavra é palavra de oração e de intercessão. E que essa é muito eficaz na transformação das situações nas quais nós nos encontramos envolvidos. Dá-nos perceber isso pela intercessão de Maria, a Tua e a nossa Mãe, que esteve de pé diante da Tua cruz. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue a vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Meu abraço para Genilza Lisboa, para Aline Sampaio, para Odaleia, para Joyce França, para Sena, Wesley, Felder, Roselene, Rose Ativa, Rose Santos também aqui acompanhando essa nossa live. A você que acompanhou essa live até agora, meu muito obrigado pela sua companhia. Eu vou salvar a live aqui como é sempre o costume. Curta, você está curtindo essas lives? Eu não vi a sua curtida não, eu estou lá controlando. Então curta, encaminhe, comente, não é, sobretudo nessas nossas lives. Muito obrigado, porque é uma forma de você apoiar esse trabalho que eu faço. Para mim tem significado, então é por isso que eu faço por você que está aí do outro lado. Então valorize também fazendo aquilo que você pode fazer, ajudando a esse que é meu apostolado. Isso aqui é apostolado, não é outra coisa. Não é forma de ser missionário dentro desse mundo, não é o mundo virtual. Até que a gente possa viver com mais
possibilidade, a missão no contato real, já vivo, não é? Aqui, como o meu ministério me possibilita de vivê-lo, não é? Mas seguramente esse é um modo também, e se Deus quiser ele se tornará ainda assim muito mais constante, muito mais presença, muito mais terra a terra, com a ajuda e com a bênção de Deus. Gente querida, uma santa sexta-feira para você.